Daniel 1, versículo 3 diz assim, hein? Pode prestar atenção aqui, ou pode ler na sua Bíblia, ou aqui no telão, amém? Diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel, aqui esse versículo aqui, irmãos, chave aqui, ó, olha só. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E aqui, agora pulando aqui para o versículo 17, desculpa. Versículo 17, amém? Diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos, amém? Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado, Senhor, por esse domingo aqui, Pai, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor bendito, porque, Senhor, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado sabedoria, Pai. E que assim seja, Senhor, sobre a sua igreja, que assim seja sobre aqueles que estão nos assistindo hoje, que não puderam vir pessoalmente, presencialmente, mas estão nos assistindo. Que o Senhor esteja, Pai, tocando nos corações e dando condições, Pai, e Senhor, e fazendo com que essas pessoas determinem também firmemente nos seus corações estarem vindo presencialmente aqui para o Projeto Resgate, Pai. Oh Deus, fala conosco através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, e que o seu nome seja glorificado, Pai bendito, amém, amém. Põe a mão no seu coração, de olhos fechados ainda, fala assim: Senhor, fala comigo, através da sua palavra agora, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui Daniel, só para você entender, o povo de Israel nessa época foi atacado, assim como outros povos também na região, foram atacados pelos assírios, amém? E aí eles levavam parte daquela população como escravas, amém? Em alguns casos, isso aconteceu, né, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento.
esse ataque, o povo inimigo que atacava, eles pegavam quase toda a população daquela região e levavam para outras terras. Tanto é que das 12 tribos de Israel, nós temos 10 tribos perdidas. Você sabia disso aí? Sabia ou não? Então tem as 12 tribos de Israel, amém? Então dessas 12, 10 foram perdidas. Israel agora está indo ali, então eu vou acompanhando, e eles estão, assim, através de exames genéticos, né, de verificação genética, aí descobriram um povo, aí uma das tribos, aí esqueci qual foi, e é um povo que estava, se não me engano, agora eu esqueci, eu acho que é na Índia, irmão, se não me engano, ou na Índia, ou Indonésia, alguma coisa assim, não sei. Mas fizeram, assim, imagine que tinha um povo lá, que tinha costumes judaicos, né, muito fortes ali, só que não eram chamados de judeus. E aí eles descobriram isso, né, e através de exames de genética ali e tal, não sei como é que foi exatamente, descobriram que aquele povo, eles tinham, né, uma linhagem judaica, amém, israelita. E aí esse povo, parte desse povo foi lá para Israel, e foi uma festa, você vê, tem vídeos lá no aeroporto, esse povo chegando. Então, aparentemente, eles não se parecem nada com os judeus, mas existe uma linhagem genética aí, e eles foram criados, né, com preceitos judaicos. Amém? Então, Daniel e também Sadraque, Mesaque e Abednego, esses jovens, eles provavelmente faziam parte ou do reino de Israel, ou dos nobres de Israel. Mas aí não importa, irmãos. O inimigo entrou lá e pegou esses caras como escravos. Então eles estavam lá, né, aguardando, e eles eram jovens. A palavra de Deus fala que eles eram jovens. Eu não sei quantos anos tinha Daniel aqui. Eu não sei se ele estava na faixa da adolescência, 14 anos, não sei se era 11 anos, 15 anos, 19 anos, não sei direito. Mas talvez nessa faixa aí, era um jovem. E aí o rei Nabucodonosor, ele se propôs no coração dele lá, de pegar não só os jovens israelitas, mas também de outros povos, amém? Não tinha só judeu aqui, não tinha só israelita, tinha de outros povos também, amém? E ele fez um negócio lá, e pegou os mais inteligentes, os mais capazes, porque eram jovens que iriam trabalhar para o rei da Síria aqui, irmãos. E aí ele propôs o seguinte, ó, vamos criar esses jovens durante 3 anos. E durante 3 anos, esses caras, esses jovens, eles vão ser ensinados na língua dos caldeus, eles vão ser ensinados na nossa cultura, eles vão comer daquilo que o rei come, das iguarias do rei. Então o rei comia coisa boa, amém? Ele comia uma comida bem feita, era feita para o rei. Glória a Deus. Olha aqui para mim. O rei, de alguma forma, acreditava que o fato dele comer coisas boas é o que deixava talvez ele mais inteligente que os outros. E ele começou, ele foi, né, com essa teoria para com esses jovens. Só que tinha um problema aqui, irmãos. Primeiro que provavelmente havia um tipo de consagração naquela comida do rei. Mas talvez o problema maior não fosse esse. Israel, através da lei, amém? Da lei de Moisés lá, Israel, até hoje, na verdade, ele tem algumas restrições alimentares, amém? Então tem alguns tipos de animais que o judeu, ele não come. Então carne de porco, por exemplo, é uma das carnes, ele não come, amém? Porque conforme a lei é impuro. Aí com Jesus isso foi abolido, amém? Foi abolido. Mas eles não podiam comer. Então aquele rei, muito provavelmente nas iguarias do rei, tinham comidas que os judeus não poderiam comer. E aí é onde nós vemos aqui no versículo 8, tá? Versículo 8, se puder colocar aí, vamos ler novamente. Versículo 8, diz assim, resolveu Daniel o quê? Resolveu firmemente, não o quê? Contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Veja aqui que ele não falou assim, não escreveu assim, ó, que o rei, que eles permitisse não comer, não, que ele permitisse não se contaminar. E é nesse ponto que eu quero chegar
com você aqui. Por quê, irmãos? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 4 jovens aí, eles eram jovens, mas eles eram que? Servos de Deus. Então, primeiro, não tem essa de idade, amém? Não tem essa de idade, pode ser muito jovem, pode ser velho. O que Deus está procurando é o quê? São os adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Daniel, irmãos, ele tinha esse desejo, esse compromisso com Deus. Então note que esse compromisso não era com o pai dele, não era com os pais dele, com a mãe, com o pai, não era com os irmãos, não era com Israel, não era com o pastor, com o rabino, não era. O compromisso dele, aquele estava sozinho, aquele estava como escravo, no meio de vários outros povos, e cada povo tinha lá os seus deuses. E talvez alguns povos aqui, eles tinham os mesmos deuses desse povo aqui, que os escravizou. Então a questão aqui não era assim, olha, se alguém estiver vendo, não. A questão aqui era, eu não vou me contaminar, eu não vou ir contra o meu Deus. Está entendendo? Amém, irmãos? Eles estavam como escravos, irmãos. Imagine que Israel foi atacada e os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, o povo que ficou lá em Israel, então talvez muitos amigos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram em Israel, talvez muitos amigos deles, parentes deles, talvez muitos desses aí, morreram, como aconteceu agora no massacre que fizeram lá, que mataram covardemente mais de 1.200 pessoas lá em Israel, irmãos. Amém? Então não foi só dessa vez, irmão. Isso aqui historicamente acontece de tempos em tempos com o povo de Israel. Amém? Então imagine que para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o negócio não estava fácil. Amém? Eles não estavam aqui diante de uma escola, ou sei lá, de um emprego, de um concurso público, que eles iriam ser escolhidos para trabalhar com. Não, não era isso. Eles estavam aqui como escravos. Eles não teriam salário. Eles não teriam liberdade de ir e vir. E eles teriam que ficar ajudando o rei que atacou o povo dele. Era isso, era esse o cenário na vida desses meninos, desses jovens. Só que mesmo assim, Daniel e os seus amigos, servos de Deus, eles decidiram, como Daniel resolveu, firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então isso, irmãos, não dá, né, está escrito aqui, não é por acaso, é a palavra de Deus. Então, né, é algo que tem que estar escrito aqui, e é algo que Deus ele quer nos passar. Isso aqui que está escrito é algo que Deus quer te passar, e se você está aqui hoje, Ele quer passar para você. Não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para o seu filho que não está aqui. Poderia ser se ele estivesse, mas você está aqui, então Deus ele quer te passar isso. Olha, resolva no seu coração firmemente. Não é resolver assim, sabe aquilo que a gente quer fazer um regime? Sabe quando a gente fala que quer fazer um curso de inglês? Sabe que quando a gente fala assim, janeiro do ano que vem eu vou entrar na escola, janeiro do ano que vem eu vou terminar. Não, não desse jeito, irmãos. Tem que fazer igual Daniel e os seus amigos fizeram. Você tem que decidir, nós precisamos decidir firmemente em não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, não se contaminar com as coisas desse mundo. Em nome de Jesus. É o que nós precisamos fazer, é o exemplo de Daniel. E olha só, irmãos. A palavra diz aqui no versículo 9, a resposta para a sua vida hoje. Preste bem atenção nisso, no versículo 9. Diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porque não sei se você entendeu a história, Daniel chegou para o chefe dos eunucos, e diante daquela determinação do rei, irmãos, era uma determinação do rei. Se aquele eunuco fosse pego desobedecendo a determinação do rei, qual que era a determinação do rei? Que todos aqueles jovens, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos os jovens comessem durante 3 anos as iguarias do rei, as comidas do rei.
Então, de repente, lá tinha comida que era saudável e comida que não era saudável. Mas não só isso, tinha comida lá que era, né, que estava fora daquilo que os judeus poderiam comer. Que eles, naquela época, eles estariam se contaminando espiritualmente, não só carnalmente. Eles estariam se contaminando espiritualmente, estariam indo contra a determinação de Deus na sua lei, na palavra de Deus. Amém? E aí, irmãos, nós vemos que, como Daniel, ele se determinou firmemente em não se contaminar, Deus o abençoou. Deus deu condições para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego de não se contaminarem com as iguarias do rei. Então era um decreto real. Se eles não obedecessem, o eunuco que deixou, que permitiu, iria ser morto, e talvez eles também seriam mortos. Por quê? Porque eles desobedeceram uma ordem real. Amém? Então imagina um negócio desse. Olha o risco que esses meninos estavam correndo. Era risco de morte. Você entendeu isso aí? Glória a Deus. Aqui, irmãos, não está falando, não se trata de um jejum. Amém? Um jejum que você decide fazer ou não. Aqui não se trata só, né, de eu decidir se eu vou comer ou não aquilo. Aqui não se trata só de uma força de vontade. Está entendendo? Não é só ter força de vontade aqui, irmãos. Amém? Ô, irmãos, deixa eu confessar um negócio aqui. Essa semana, eu pequei. Eu peguei um pote de doce de leite e comi tudo, irmãos. Meu Deus. Misericórdia, irmãos. Não resisti, irmãos. Por quê? Não é fácil, irmãos, para quem gosta de doce. É ou não é? Quem gosta de doce aqui? Bastante mesmo. Vocês sabem o que eu estou falando, é ou não é? Então o que eu estou falando aqui, irmãos, não é essa questão de assim, ai meu Deus, eu não queria comer o doce, mas eu comi. E eu posso comer, irmãos. Amém? Até onde eu sei, eu não estou morrendo não, por causa de doce, não. Amém? Mas eu não quero, por quê? Para a minha saúde, estou com 52 anos, então eu preciso, né, começar a me cuidar. Então, desde quando meu pai faleceu, né, foi quando eu cortei. E aí eu comecei a ver que, opa, esse negócio de ficar comendo tanto doce assim como eu como, não vou comer, porque senão eu vou morrer cedo. Eu não quero morrer cedo. Amém? E não só morrer cedo, né, irmãos? Eu não quero ficar doente, vários anos doente, primeiro até morrer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você entende isso? Amém? Não é só questão de ser fitness, ser bonitinho, ser feinho, não. Questão de saúde. Então a questão do Daniel aqui, irmãos, não era também só uma questão de saúde, era uma questão espiritual, uma questão de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. É uma questão de obedecer a carne dele ou obedecer a Deus. Amém? E a questão aqui não era só se eles iam emagrecer ou engordar, não, a questão aqui é, se o rei descobrisse, eles poderiam ser mortos. A questão é essa. E mesmo assim, com todas essas barreiras, a barreira de você poder comer uma comida gostosa ali, mas ao invés disso você comer só legumes e água. Você percebeu isso aí? O vinho também estava fora aqui. Então eles determinaram e pediram para o eunuco, olha, deixa a gente comer só legumes e água. Não vamos comer das iguarias do rei. Sabe aquele mousse de limão, irmãos? Misericórdia. Sabe aquele leitão a pururuca, irmãos? Você vê todos os jovens lá comendo, e você comendo cenoura, brócolis, sei lá mais o que, rúcula. Aqueles legumes amargos, eu não gosto nada amargo. Meu Deus do céu. Aqui, se eu fosse me determinar também igual Daniel, eu ia sofrer o triplo deles. Misericórdia. Amém? Ah, pastor, você não come legume? Hoje eu como. Quando eu era mais novo, não comia não. É ou não é? Não comia legume de jeito nenhum, irmãos. Hoje não, hoje eu me forço. Então eu vou, na hora do almoço eu sempre vou em restaurante de self-service, né, que você pega o que você quer.
E aí, só que no meu caso, eu não pego o que eu quero, eu pego o que é melhor para mim. Então, você sabe que é diferente, né? O que você quer, o que é melhor para você é diferente. Amém ou não? Porque tem coisa que a gente quer que não é melhor, não é? Tem coisa que a gente quer que não é bom para a gente quer. É bom para nossa carne, é bom para o nosso ego, é bom para um monte de coisa, mas não é bom para nós. Amém? E é o que eu faço. Na hora de almoçar, eu pego sempre o quê? Legume, legume, legume. Mais da metade do meu prato agora é legume, irmãos. Meu Deus do céu. E no frio, irmãos, para mim eu tenho uma dificuldade extra em comer legumes no frio. Amém? Então sempre legume, legume, legume e carne. Pronto. E quando tem uma lasanha, às vezes eu pego, às vezes não, irmãos. Quando é uma lasanha de berinjela, amém? Não é uma lasanha, mas é melhor do que só berinjela. Às vezes eu pego, às vezes não pego também, irmãos, porque a lasanha de berinjela tem o quê? Muito queijo, muito, né? Não é assim, vamos dizer, muito light, ou não é? E aqui, irmãos, você vê que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então saiba de uma coisa, e se você se determinar em não se contaminar com esse mundo, saiba que não vai ser muito fácil, amém? Por quê? Porque a sua carne, ela vai combater contra essa sua decisão, pode ter certeza disso. Tudo que a gente quer fazer, irmãos, de bom para a gente, que vai ser bom para a gente, pode ver que é difícil, é ou não é? Quando eu digo, eu falo assim, eu falo que é bom, amém? Não é bom no sentido de atender a sua carne, bom no sentido de que vai te trazer valor, né? Então coisa do tipo assim, eu vou estudar mais, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um inglês, né? Eu vou arrumar um trabalho, eu vou me esforçar, eu vou, né, vou emagrecer, eu vou, né, cuidar da minha saúde, tudo isso que vai te trazer de fato um resultado, não é fácil, pode ter certeza, amém? Só que aqui, irmãos, Deus abençoou Daniel, porque a parte que era de Daniel, qual que era a parte de Daniel? É o que nós lemos no versículo 8, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então essa é a nossa parte, amém? Essa decisão de a gente buscar Deus, essa decisão de a gente fazer a vontade de Deus e não a nossa, essa decisão de nós deixarmos a contaminação para trás, essa decisão é nossa, essa decisão é sua, não é de Deus, não é dos seus pais, não é do seu pastor, não é da sociedade, é sua, é você que precisa decidir firmemente em não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, de não se contaminar com esse mundo, de não se contaminar com a sua carne, mudar os seus pensamentos, mudar sua forma de agir. Mas eu vou deixar de ser eu. Se ser você é ir para o inferno, então deixe de ser você, então. Está entendendo, irmãos? Não entendeu? Ou não concordou? É isso, irmãos. Porque não tem essa, eu sou eu. Não. Pensa numa Dercy Gonçalves, né? Lembra da Dercy Gonçalves? Quem lembra aqui? Né? Isso revela a sua idade. Desculpa aí. Né? Então os mais jovens, não, né? Acho que não lembro. A Dercy Gonçalves já morreu já, irmãos. Era uma artista. E qual que era a marca registrada dela? Oi? Falar palavrão. Olha, todo mundo sabe. Porque ela deixou muito claro isso, que ela falava mesmo e falava palavrão, falava besteira. Essa é a marca registrada dela. Ela, né, começou a ser conhecida dessa forma, não era nem só pelo talento que ela tinha, que eu nem sei o que era, na verdade. Ela era o quê? Atriz? Oi? Era o quê? É verdade, ela começou como vedete, né? Para quem não sabe o que é vedete, isso é um negócio bem antigo, né? Só a Magali mesmo sabe. Né? E eu também. Então ela era tipo vedete, era tipo uma dançarina, né, que ficava em boate, alguma coisa assim, fazia show e tal, né?
Então ela começou dessa forma e depois, né, com a irreverência dela, o pessoal confunde irreverência com outras coisas, mas com a irreverência dela, então ela ficou muito conhecida e ela, né, como todo mundo respondeu aqui facilmente, quem conhece ela, né, quando eu perguntei qual que era a marca registrada dela, né, era ser o quê? Irreverente, era falar palavrão mesmo, falar besteira mesmo, e era o esquema dela. Agora imagine a Dercy Gonçalves se convertendo ao Evangelho. Se convertendo ao Evangelho. Amém? Não é só entrando numa igreja. Se convertendo ao Evangelho. Ela poderia continuar sendo a Dercy Gonçalves que ela era, conhecida? Continuar falando palavrão? Continuar falando besteira? Porque não era só palavrão, irmãos. Amém? Então as coisas que ela falava eram sempre de duplo sentido, ou às vezes de único sentido, não era duplo não, ela falava mesmo a besteira lá, né? E que eu lembro lá na época, lá, tinha alguns apresentadores que até tipo assim, não fala não. Isso teve uma época que era assim, depois não. Aí, quanto mais besteira, quanto mais cabeluda a besteira que ela falasse, era melhor, né? Claro, porque nos dias de hoje é isso, infelizmente. Amém? Então, irmão, se a Dercy Gonçalves, né? Desculpa estar usando um nome aí. Eu não sei da vida dela, eu não sei, né? Ela morreu, se ela foi salva, se não foi salva, não sei. E não quero julgar isso aí. Amém? Até desejo muito que ela tenha tido a oportunidade de ter sido salva, né, de ter conhecido o Senhor, de ter se arrependido, amém? Isso é importante, né, porque o problema hoje é que alguns artistas se convertem, e aí eles falam coisas do tipo assim, não me arrependo de nada que eu fiz. Pô, então você não se converteu. Então você não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho, ele essencialmente significa o quê? Se arrepender. Amém? Não tem como, irmãos, a gente viver o Evangelho sem nos arrependermos dos nossos pecados. Não tem como. Faz parte do Evangelho a gente aceitar Jesus. Então, primeiramente isso, não tem como ser salvo sem crer em Jesus. E essa fé em Jesus, ela produz obras e produz frutos. Amém? Frutos do quê? Do Espírito, não da carne. O que é o fruto da carne? Né? É a mentira, é a ira, é a lascívia, né? Então, imoralidade sexual, amém? Uma série de coisas assim. E o fruto do Espírito é a bondade, benignidade, amém? Domínio próprio, é a pureza. Tudo isso são o fruto do Espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos buscar o quê? Tirar as obras da carne da nossa vida e gerar o quê? Fruto do Espírito. Glória a Deus. E Daniel sabia muito bem disso, e ele se determinou firmemente em não se contaminar com as iguarias do rei. Põe a mão no seu coração. E fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, a entender essa palavra. Me ajuda, Senhor, a botar em prática essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente ouve isso aí, há uma resistência, igual houve lá com o jovem rico. Quem lembra da palavra da passagem do jovem rico lá, com Jesus? Então esse jovem, ele era rico, e ele falou para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus, né, falou assim: obedece a lei. O quê? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, ama teu Deus acima de todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem ficou feliz, falou assim: então, que legal, então eu posso ser salvo, porque eu faço tudo isso. Porque assim, aquilo foi um teste de Jesus, porque na verdade não tem como nós sermos salvos por nossa capacidade. Amém? Não tem. Aí Jesus falou assim: não, se tem mais uma coisa, se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí aquele jovem saiu triste porque ele não poderia fazer isso aí. Amém? Então nós vemos que esse jovem tinha valores, esse jovem rico. E olha só, era um jovem também. Amém? Esse jovem, ele era rico, e ele não foi capaz de se dispor, né, se despojar dos valores dele para poder seguir a Jesus. Então olha a diferença. Daniel sim se despojou dos valores dele,
Daniel, ele vinha de uma família de nobres, como foi falado aqui. Ou ele fazia parte do reino, do reinado, talvez algum parente ali, ou ele, de qualquer forma, ele era nobre, uma pessoa que tinha dinheiro, filho de pais ricos de Israel. Estudado, muito bem educado ali. E de repente ele se viu aqui como escravo, mas não é por causa disso, por causa da desgraceira, que ele deixou de obedecer a Deus. Não foi por causa da situação que ele estava, situação aqui financeiramente falando, situação de liberdade, situação, um monte de situações ali. Ele não usou isso para falar assim, tá tudo ruim mesmo, então eu vou seguir. Não, irmãos. Então, em nome de Jesus, não use a sua situação hoje para desobedecer a Deus. Não use a sua situação hoje para fazer coisas que estão contra a palavra de Deus. Porque Deus, Ele quer te abençoar, assim como Ele abençoou a Daniel, Sadraque e Abednego. Amém? Vamos colocar de pé? No versículo 18, vai colocar aqui para mim, antes do louvor. Versículo 18 diz assim, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem. Qual que era o tempo, irmãos? Qual que era o tempo que o rei determinou ali? Foi? 3 anos. Durante 3 anos, eles estariam comendo das iguarias do rei e sendo ensinados na cultura dos caldeus e na língua dos caldeus. Amém? 3 anos. Então diz aqui no versículo 18, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor, que era o rei ali. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso passaram a assistir diante do rei, no versículo 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém? Olha só, irmãos. Alguns acham aqui que foi o fato do jejum, por eles comerem só legumes e água, fez com que eles ficassem ou parecessem 10 vezes mais inteligentes do que qualquer outro jovem ali de outro reino, e talvez até de Israel mesmo. Amém? Mas, irmãos, aqui eu acredito no seguinte, não foi só a questão da comida. Amém? Não foi só a questão da comida. Aqui foi a questão o quê? Deus os abençoou. Por quê? Porque eles se determinaram firmemente em não se contaminar com as iguarias do rei. Eles se determinaram firmemente em não se contaminar com as coisas deste mundo. Eles decidiram firmemente em fazer a vontade de Deus e não a deles. Fazer a vontade de Deus e não dos homens. Foi isso, e Deus os abençoou.